conectado. Ainda ouvimos a voz de Deus. Estamos cercados por telas, notificações, redes. Vivemos no mundo digital. Mas no meio de tanta conexão, será que estamos conectados com o que realmente importa? Como viver o Evangelho no mundo digital? Onde está a verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? A série Universo Digital vai te responder. São 6 encontros, 6 temas que vão mudar a sua forma de viver, online e offline. Glória a Deus. Dá um nervoso, tá aqui em cima. Né? E quando a gente olha daí parece que é tão fácil, né? Mas, na verdade, irmãos, eu estava com medo de vir aqui, eu estava nervosa. Na verdade, eu ainda estou com medo, ainda estou nervosa. Mas eu entendi que vir aqui falar de Jesus é mais importante que o meu medo. É mais importante que o meu nervosismo. E eu estou aqui hoje por causa do Senhor e por causa das pessoas que me influenciaram a estar aqui. Sempre dizendo, você é capaz, você consegue, deixa Deus te usar. Né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre os influenciadores do reino. Não é sobre fama, é sobre propósito. Lá em Mateus 5,14 diz, vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está nos dizendo que nós não nascemos, nós não fomos chamados para viver apagados, escondidos. Ele nos compara com a luz. E aonde tem luz tem direção, tem vida. Onde tem luz tem clareza, não é verdade? Então Jesus está te dizendo que você tem algo que pode iluminar alguém, que não se pode esconder. Amém? E antes da gente entender, né, da gente saber o que é ser um influenciador do reino, a gente primeiro tem que saber o que é influenciar. Né? E influenciar é deixar marcas. Quem aqui não tem uma marca deixada por alguém? Né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma loja e quem me influenciou a ter uma loja foi a minha sogra. Não diretamente, ela nunca falou assim, vai lá e abre uma loja. Não, foi indiretamente, mas ela deixou uma marca na minha vida, né? Uma marca boa, porque eu tenho a loja até hoje. Mas nem todas as marcas que a gente tem, elas são boas, né? Algumas são ruins. Mas, independentemente se suas marcas, essas marcas que você tem, elas são boas ou elas são ruins, ela nos faz entender que todos influenciam alguém, mesmo sem perceber. E aí você pode dizer, não, mas eu não estou influenciando ninguém, não. Eu estou aqui, eu estou vivendo minha vida, eu não posto nada, né? Eu não estou aparecendo, mas você está sempre influenciando alguém com o seu jeito de viver, com as suas atitudes. E, por exemplo, os pais. Os pais, eles são os maiores influenciadores dos seus filhos. E eu posso ver que eu sou mãe, que os meus filhos, eles sempre vão preferir fazer aquilo que eu faço do que aquilo que eu mando, do que aquilo que eu peço, né, ali para eles fazerem. Porque nós influenciamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Sua vida fala mesmo quando você não fala. Tem gente que fala de Deus o tempo todo, mas a vida dessa pessoa nega tudo que ela prega, nega tudo que ela fala. E em contrapartida tem pessoas que quase nem falam de Deus, quase nem falam, na verdade, né? Mas a gente vê Jesus no jeito dela agir, no jeito que ela fala, né? Nas suas atitudes durante o dia. E é isso, a gente tem que viver de uma forma que as pessoas vejam Jesus na nossa vida, mesmo que a gente não fale. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Jesus está nos dizendo que a nossa vida precisa brilhar. Não com luz própria, mas como quem reflete a luz dele. Não é sobre mim, né? Não é sobre você, é sobre Deus. A nossa influência, ela deve sempre apontar para Ele, ela deve sempre apontar para Jesus, amém? E agora a gente vai ver, né, como eu estou sendo influenciado, e sim, você é influenciado.
Antes eu sempre pensava que as pessoas elas eram divididas assim. Ou a pessoa ela era influenciadora, ou ela era uma pessoa influenciável. Eu sempre pensava assim, mas eu entendi que não. Eu entendi que todos nós somos tanto os influenciadores como nós somos influenciáveis. E aí você pode estar pensando, mas eu não sou influenciável. Eu não sou Maria vai com as outras, não é assim que a gente fala? Eu não faço tudo que todo mundo faz, mas sim, você é influenciável. Tá? Talvez para você estar aqui hoje foi porque você foi influenciado por alguém, não é verdade? Então aqui a gente vai ver, ó, como eu estou sendo influenciado. Aquilo que mais te alimenta, te molda. Quem aqui já ouviu aquela frase que diz assim, você é aquilo que você come, você é aquilo que você se alimenta? Eu sempre levei isso muito ali no pé da letra, sabe? Eu sempre levei muito para o lado realmente do alimento. Se eu comesse saudável, era saudável. Se eu comesse só besteira, não era saudável. Mas eu entendi que isso serve para muita coisa na nossa vida, inclusive aqui, né, no universo digital. Ah, irmão, mas então, se você está falando assim, então eu estou bem alimentada. Eu vivo na igreja. Eu estou aqui na igreja todo domingo. Eu estou aqui na terça. Quarta-feira eu estou lá na minha célula. Sábado eu estou aqui no Connect. Eu estou aqui no Mulheres Plenas, no Ramê, no Teams. Será mesmo? Será mesmo que você está se alimentando só da igreja? Quantos dias aqui tem uma semana? Quantos dias tem uma semana? 7 dias. E em 7 dias você tem 168 horas. E aí, bora ver se você realmente está se alimentando bem, se você está se alimentando mais da igreja. Você vem para cá no domingo, aí você passa aqui em torno de 1h30, né, 2 horas. Um pouco mais se você ficar nos 2 cultos. E aí você vem na terça e você fica aqui também em torno de 1 hora, 1h30. Mas quarta eu estou lá na minha célula. Também estou lá na minha célula. Eu passo lá na minha célula em torno de 1 hora, 1h30. Às vezes mais quando a gente fica lá conversando, né, pastor? E aí, não, mas sábado, irmã, eu estou aqui. Sábado eu estou aqui, eu passo muito tempo aqui. Vou chutar bem alto que você fique aqui 3 horas no sábado. E aí, você tem 168 horas. A gente não precisa nem contar para saber que você passa muito mais tempo fora da igreja do que dentro dela, não é verdade? E com o que você está todos os dias? Com o que você passa 24 horas? É com o seu celular. Então, querendo ou não, aquilo que vai te influenciar é aquilo que está com você mais tempo, é o seu celular, é as suas redes sociais, não tem jeito, né? E quem te inspira está te levando para onde? Se eu passo 24 horas com o meu celular, eu vou ser influenciado por ele, eu vou ser influenciado pelas minhas redes sociais, né? Por exemplo, eu sempre tive 2 Instagram. Eu sempre tive um pessoal e um profissional. E antigamente, quando eu tinha uma loja de moda feminina, os meus 2 Instagrams eram muito parecidos, porque eu seguia as mesmas pessoas, os mesmos famosos, as mesmas páginas de fofoca. E o meu Instagram ele me levava para o mundo lá dentro da minha casa, lá na minha cama, deitada, e eu estava consumindo as coisas do mundo. E aí, coincidentemente, um tempo depois de eu entrar aqui para a igreja, eu mudei o segmento da minha loja, e agora é de moda infantil. E aí, consequentemente, eu tive que fazer um novo Instagram. E esse Instagram é completamente diferente do antigo. Lá já tem, eu sigo pastores, né? Eu vejo páginas ali cristãs, eu sigo aquelas páginas de versículo, de pão diário, essas coisas. Mas mesmo assim, às vezes ainda me aparecem vídeos, coisas que eu não quero ver. E aí, o que eu vou fazer quando isso acontecer? Né? Por mais que eu me policie, o algoritmo do Instagram ele trabalha para trazer aquilo para mim. E aí a gente vê isso aqui no terceiro tópico. A influência do reino começa com identidade firme em Cristo. Esse foi o nosso primeiro tema da nossa série, não sei se vocês lembram, né? Identidade firme em Cristo. Então, quando eu tenho a minha identidade firme em Cristo, eu vou saber discernir aquilo que me convém lá na minha rede social. Por mais que eu não siga e apareça as coisas, eu simplesmente vou passar, porque eu vou ter a minha identidade firmada em Cristo. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos
acabará mal. Hoje em dia, andar com alguém não é mais só estar fisicamente. Você anda com quem você segue, você anda com quem você escuta, você anda com quem você admira lá nas suas redes sociais. Você sabia disso? Então, se eu consumo, se eu acompanho ali conteúdos fúteis, conteúdos vazios, eu vou acabar me tornando um pouco parte daquilo. Querendo ou não. Agora, se eu escolho seguir páginas cristãs, se eu escolho procurar coisas que me edificam, aí eu cresço. Eu quero que agora você analise, né? Eu falo muito do Instagram, gente, porque eu vivo 24 horas no Instagram. Ou eu estou fazendo coisa para a loja, ou estou fazendo coisa para a igreja. Eu vivo no Instagram. Então, eu quero que agora você feche os seus olhos, que assim a gente pensa melhor. Eu quero que você lembre, que você analise aquelas pessoas que você segue lá na sua rede social. E aí, essas pessoas, esse conteúdo que você segue, ela se alinha com o que Deus espera de você? Essas pessoas, elas se alinham, ela é aquele conteúdo que você consome todos os dias, é aquilo que Deus quer para você? Quero que você abra os seus olhos. E agora nós vamos ver a diferença entre os influenciadores do reino e os influenciadores do mundo. Tá? Os influenciadores do reino, eles buscam glorificar a Deus e os influenciadores do mundo buscam fama e visibilidade. O influenciador do reino, ele entende que tudo aquilo que ele faz é para mostrar quem Deus é e não quem ele é. Enquanto o influenciador do mundo, ele quer o quê? Ele quer palco, ele quer curtidas, né? Ele quer aplausos, é isso que ele procura. Isso é o mais importante para ele. Influenciadores do reino moldam corações pela palavra e os influenciadores do mundo moldam comportamentos pela tendência. Os influenciadores do reino, eles influenciam com a verdade, com princípios que nunca mudam. Enquanto os influenciadores do mundo, eles estão ali o quê? Só na tendência. Só querem saber daquilo que está em alta, né? Daquilo ali que dá engajamento. Eles não estão nem aí se aquilo faz bem para a vida dele, se faz bem para a vida do próximo, daquele que segue ele. Ele só quer saber de seguir tendência. Influenciadores do reino apontam para Cristo e os influenciadores do mundo apontam para si. O influenciador do reino, ele entende, ele vive de um jeito que faz a outra pessoa querer conhecer Jesus. Ele não diz, olhem para mim, ele diz, olhem para ele, olhem para Jesus. Enquanto os influenciadores do mundo, eles querem atenção. Eles são o principal, eles que querem ser exaltados. E aí a gente vai vendo a diferença. Os influenciadores do reino, eles querem formar discípulos. E os influenciadores do mundo, eles querem seguidores. O influenciador do reino, ele se preocupa com a caminhada do próximo. Ele se preocupa que os seus discípulos, eles cresçam cada vez mais na fé. Ao contrário dos influenciadores do mundo, que eles só querem saber de números, eles só querem saber de mais e mais seguidores. Os influenciadores do reino vivem com propósito e o influenciador do mundo, ele vive de imagem. O influenciador do reino, ele sabe por que ele está aqui. Ele tem um propósito. Enquanto o influenciador do mundo, ele vive de quê? De aparência. Ele tem que estar sempre bonito. Ele tem que estar sempre perfeito. Aquela foto que ele posta tem que estar perfeita. Não importa se ele está por dentro quebrado, só o caco. Não. Lá na rede social dele, ele tem que estar perfeito. Então, a gente vendo essas comparações, a gente entende que a gente precisa influenciar com propósito, com intencionalidade, de trazer as pessoas para Deus. Não basta eu influenciar de qualquer jeito, eu tenho que ter propósito e intencionalidade. E agora a gente vai saber, como ser um influenciador do reino. Deus nos chama para ser luz. Eu quero começar aqui pelo versículo, Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Marcos 5,16. A gente já viu esse versículo lá no primeiro slide, mas eu trouxe ele de novo porque aqui, esse versículo, gente, ele é o resumo perfeito do que é ser um influenciador do reino. Quando a gente lê aqui, a gente vê que Jesus, ele não está dizendo que talvez a gente brilhe. Ele diz que vocês devem
brilhar. Ou seja, se você anda com Deus, se você foi alcançado pela graça, sua vida precisa refletir isso todos os dias. Amém? E o objetivo, gente, não é que as pessoas vejam você. Quando aqui diz que a gente deve brilhar, o objetivo não é que as pessoas vejam você, mas que elas vejam Cristo em você. Esse é o objetivo. Então, para mim ser um influenciador do reino, eu tenho que ter o quê? Intimidade com Deus. Eu não vou conseguir dar aquilo que eu não tenho. Eu não tenho como ter autoridade espiritual para influenciar alguém para Deus se eu não ando com Ele. Se eu não estou junto dEle, como é que eu consigo fazer isso? Orando, lendo a palavra, obedecendo. Testemunho diário, vida que fala, né? Não adianta a gente pregar bonito e viver o quê? Viver feio. As pessoas, elas estão olhando para você, a sua vida, ela vai falar de você, ela vai falar do teu Deus. Então, a gente precisa, todos os dias, que a nossa vida, ela seja um testemunho diário. Amor em ação. O influenciador do reino, ele não fala que ele é cristão só lá no status dele, não. Ele mostra todos os dias quem ele é. É ajudando, é escutando, é servindo. O amor, ela é a linguagem mais forte de influência. E a gente sabe quando é de verdade. A gente sabe quando alguém está servindo por amor e quando alguém está servindo ali porque está meio ali que obrigado, né? Tampando o buraco. Posicionamento com sabedoria. O influenciador do reino, ele não fala tudo que vem ali no pensamento dele, não. E ele não se cala para evitar briga. Ele sabe como e quando falar, sempre se posicionando com sabedoria, respeito e amor. Ser luz onde Deus te plantou. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um grande ministério para fazer diferença, para transformar alguém. Mas você pode ser luz lá onde Deus te plantou. Lá na tua escola, lá no teu trabalho, lá na tua casa. Não importa. Aonde você estiver, Deus vai te usar. E Ele vai fazer você ser luz aonde Ele te plantou. Amém? E aí você viu ali como ser um influenciador do reino, né? Ai, é tão lindo. Será mesmo que dá para viver assim? Será que dá para fazer isso na prática? Na Bíblia nós temos exemplos que sim. Né? Exemplos bíblicos de influenciadores, pessoas comuns, influências extraordinárias. Pessoas comuns. Eram pessoas como eu e você, eram pessoas que tinham medo, eram pessoas que tinham falhas, eram pessoas que tinham limitações, mas o Senhor usou cada uma delas e Ele pode usar você também. Nós temos aqui o primeiro exemplo, ó, Esté. Usou sua posição para salvar seu povo. Esté, mesmo com medo, ela se posicionou e ela salvou uma nação inteira. Daniel influenciou um rei e o império inteiro sem se corromper. Daniel, gente, ele foi levado para um lugar que nem servia a Deus, mas ele não se corrompeu. E a vida dele ainda fez um rei reconhecer que só o Senhor é Deus. Paulo influenciou igrejas do mundo todo. Paulo, antes de ser Paulo, ele era quem? Ele era Saulo, perseguidor, né? Mas Deus o transformou e usou a voz dele para ensinar com amor. E as cartas dele influenciam as pessoas até hoje. Até hoje nós falamos dele. E por último aqui, Jesus. O maior influenciador, transformava com amor e verdade. Jesus veio para transformar as pessoas. Jesus andava com os improváveis. Jesus curava, Ele abraçava, Ele amava. Ele era e Ele é perfeito. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo não estava dizendo, façam o que eu faço, por orgulho ou por vaidade.
É como se ele quisesse dizer, eu estou tentando seguir a Jesus com a minha vida. E que quando vocês olhem para mim, vocês enxerguem a Jesus. Era isso que ele estava tentando dizer, porque Paulo entendeu que as pessoas observavam ele. Paulo entendeu isso. E em vez de fugir disso, ele resolveu viver uma vida que apontasse para Jesus. Era como se ele dissesse assim, se você precisa de um exemplo visível, de um exemplo palpável, olhem para mim, mas o verdadeiro modelo é Jesus. Era assim que Paulo vivia. Então a nossa vida, ela precisa ser vivida de uma forma que quem olhar para nós enxergue Jesus. Amém? O que você tem feito com a influência que Deus te deu? Talvez você ache que para influenciar alguém você precisa ter muitos seguidores, precisa aparecer, né? Falar bonito. Mas não, o Senhor, Ele colocou a influência nas tuas mãos. E hoje a pergunta não é mais, será que eu influencio alguém? Mas sim, como eu estou influenciando? O que eu estou fazendo com a influência que Deus me deu? Que marcas eu estou deixando? E aqui a gente tem algumas opções, né, do que fazer com essa influência. Compartilhe uma verdade do Evangelho. A gente já escuta tantas mentiras todos os dias na nossa rede social. Faça diferente. Poste ali, compartilhe uma ministração, um versículo. Não precisa ser algo totalmente fora da curva, né, e exagerado. Se você quiser, amém. Mas se você não conseguir, algo simples já está maravilhoso. Use a sua influência para levantar, não para derrubar. Quem é de Jesus, ele anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo está ali para apontar o dedo, para julgar, para rir, né, para fazer piada com a dor do próximo, para tacar hate. Não é assim que a gente fala, para tacar hate? O povo de Deus está lá para estender a mão e para levantar aquele que está caído. É para trazer uma palavra de ânimo. É para deixar a sua marca, é para deixar que as pessoas vejam a transformação que Jesus fez nela. Amém? Não subestime o impacto de um ato simples. Um abraço. Quantas das vezes a gente não ouviu aqui mesmo, nesse púlpito? E tudo que eu precisava naquele dia era de um abraço. Fulano foi lá, me abraçou. Gente, que poderoso. Um abraço, ele pode curar. Então, não subestime o impacto de um ato simples. Amém? E por último, ore por alguém hoje. Você não precisa de uma ocasião especial para orar pelo seu irmão. Você não precisa esperar que ele esteja lá no fundo do poço, na pior dificuldade dele, para você orar por ele. Ore por ele hoje. Use a influência que Deus te deu hoje. Aleluia. E por último, para finalizar, nós vamos falar dele, o maior influenciador que já existiu. Aquele que influenciou o mundo sem precisar de palco, sem precisar de redes sociais. Ele, Jesus, a luz que guia, o amor que transforma. Influencie como Jesus. Jesus não buscava aplausos, mas transformava com amor. Jesus, ele não estava atrás de curtida, ele não estava atrás de aprovação, ele não estava atrás de fama. Ele fazia porque ele amava. Onde Jesus passava, algo era mudado, alguém era transformado, alguém era curado. Ele era a influência viva, ele era e é a influência viva. Sua vida era coerente com o que pregava. Jesus não era só um discurso bonito. Ele vivia aquilo que ele falava. Ele ensinava sobre o perdão e ele perdoava. Ele falava sobre humildade e ele lavava o pé dos discípulos. Ele falava sobre o amor e ele morreu por nós. Ele tocava os excluídos, corrigia em amor, caminhava com o povo. Jesus, ele ia onde ninguém queria ir. Ele tocava os leprosos. Ele comia com os pecadores. Não é verdade? Jesus não era assim?
Mas ele também ensinava, ele também corrigia, sempre com firmeza e amor. Nosso modelo de influência é ele. Não é sobre eu ser famoso para Jesus, é sobre eu ser parecido com ele. É sobre eu ser parecido com ele. É sobre eu viver de uma forma que quem olhe para mim sinta paz, sinta esperança. É sobre viver de uma forma que quem olhe para mim diga, ali tem algo diferente. E esse algo diferente é Cristo vivendo em você. Aleluia, fique de pé. Feche os seus olhos. E eu quero que você declare, de olhos fechados e com a sua voz, eu quero influenciar como Jesus. Declare nessa noite que a minha vida fale mais que os meus lábios. Que o amor de Cristo transborde em mim.